Olá pessoal, Celso Mecânica Avançada. Eu estou aqui no Senai de Curitiba, o Senai do lado do Jardim Botânico. Estou aqui junto com o professor Valério. Ele é do Centro de Mobilidade Urbana, né, professor? Mobilidade Sustentável, aqui no Campus da Indústria, em Curitiba. Mobilidade Sustentável, já falei errado, né? Nós viemos entregar 2 NIO tecnoscópios, um para essa unidade e um para a unidade Boqueirão. Isso. E visitando aqui o professor Valério, ele começou a me mostrar essas inovações. E, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês o que está acontecendo no nosso país no quesito de inovação tecnológica na parte elétrica, parte híbrida, né, professor? Isso. Nós temos muitas tecnologias entrando e espelhando o que está acontecendo com a indústria 4.0 e ela acaba, de certa forma, motivando e transformando o nosso mercado, a nossa indústria, o cenário automotivo. O que acontece fora do país está sendo replicado aqui dentro também, e algumas dessas frentes são, por exemplo, a conectividade veicular, os veículos autônomos que a gente ouve falar, mas eles vão começar realmente a virar produtos comercializáveis no país, as frentes de eletrificação e hibridização do sistema de propulsão automotivo e tudo aquilo que a gente já sabia que estava por chegar, que são a micromobilidade, os levíssimos, patinetes, scooters, hoverboards, bicicletas elétricas populando as cidades para melhorar o nosso ecossistema de transporte coletivo. São frentes que elas vão acontecer, elas já estão acontecendo e elas vão mudar a forma com que nós conhecemos as oficinas, com que nós conhecemos o mercado automotivo e a forma com que nós interagimos também. Isso demanda novos profissionais, Celso, isso demanda uma mudança de paradigma, uma mudança de mente, um mindset da população, do consumidor desses veículos, mas também, principalmente, dos profissionais que estarão envolvidos nessas áreas. Inclusive, Celso, ano passado saiu um relatório da CNI apontando 30 profissões mais promissoras para o futuro aqui no Brasil, e dentre essas 30 profissões, 4 delas estão relacionadas com a área automotiva. Olha aí. E no top list a gente tem mecânicos de manutenção de veículos híbridos elétricos e na mesma sequência nós temos, por exemplo, o técnico de TI veicular. Veicular. Que é uma área que até então a gente não sabia que poderia ter uma associação tão intrínseca com a automotiva. Ou que a gente poderia ter um profissional de TI não mais cuidando só dos computadores de uma oficina, mas também mexendo nos carros, fazendo programação dos sistemas, mexendo nas plataformas, alterando funcionalidades dos veículos. Muito legal, gente, muito legal. E olha que interessante, o professor já me passou um monte de dica para a gente colocar no NIO tecnoscópio para que ele possa fazer diagnóstico nos veículos híbridos. Isso. Claro, a gente vai ter que fazer alguma inovação, vai ter que colocar alguns acessórios, mas nada impossível. Professor, vamos mostrar esse chassi para o pessoal? Sim. Gente, eu me deparei aqui com um chassi de um caminhão híbrido. Eu já tinha visto elétrico 100%, mas híbrido eu não tinha visto ainda. Então o professor vai mostrar para a gente esse chassi desse caminhão, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse novo conceito de veículos pesados. Isso. Né, que já existe, porém pouco na nossa região, né? A gente precisa além de uma divulgação massiva, também de uma compreensão, um contexto dentro do país, iniciativas privadas, iniciativas públicas que fomentem melhor esses projetos. Esse projeto é um projeto desenvolvido já há um bom tempo pela Volvo, ele tem mais ou menos uns 10 anos aí de história. Nós tivemos mais ou menos uns 50 chassis desse rodando no país, populando ônibus, né? Tem alguns aqui em Curitiba, nós temos alguns desses rodando na Bahia, em São Paulo, e tem aproximadamente 400 veículos desse rodando também na Colômbia. Então existe uma demanda muito grande por eficiência energética em sistemas comerciais. Então, caminhões e ônibus sempre são considerados itens onde a gente precisa ter melhor consumo, melhor relação peso-potência, extrair o máximo que der para que o frotista, o proprietário de vários carros, de uma frota de veículos, consiga recursos financeiros mais viáveis, que o custo operacional desse equipamento seja sempre menor. Entendi. E essa estrutura híbrida, Celso, ela é muito interessante porque ela dá, segundo informações do próprio fabricante, né, da Volvo, ela deu aproximadamente 35% de redução no consumo de combustível. Ela dá muita economia, porque a gente reduz a litragem do motor. A gente tem um motor que numa plataforma anterior era utilizado um motor de 7 litros,
E essa aplicação híbrida, ela consegue reduzir a necessidade do motor a combustão para um motor de 5 litros. Nossa! Então, quando eu reduzo de 7 para 5 litros, eu faço o que para substituir aquela potência que o meu motor a combustão sozinho fornecia para o chassi? Eu adiciono um motor elétrico que trabalha em paralelo com esse sistema, numa plataforma que a gente chama de um híbrido completo já. A única, vamos dizer assim, a única ausência dessa plataforma híbrida é que ela não precisa de uma tomada de recarga para o sistema elétrico. Então, a regeneração do conjunto de baterias, do sistema de armazenamento dessa plataforma elétrica, ela acontece pelo próprio funcionamento do sistema, pela regeneração nos processos de frenagem e coasting, que é o embalo, né, a banguela do chassi. O freio motor, né? E também, durante o processo de rodagem normal, a gente aproveita um pouco da energia do motor a combustão para poder regenerar esse conjunto de bateria. Tá. E qual que é a vantagem disso tudo? Menores emissões de combustível e a redução menor consumo de combustível, aliás, e também a redução das emissões poluentes. Okay. A gente consegue atender uma demanda de uma Euro 6, por exemplo, muito mais facilmente com o sistema híbrido do que tendo que aprimorar o nosso processo de construção e arquitetura de motor a combustão puramente, do que fazendo eletrificação de acessórios e de sistemas consumidores paralelos ao motor a combustão. Então, quando você eletrifica parte da propulsão, você tira parte da carga do sistema de combustão e joga para o sistema elétrico, a eficiência inerente ao sistema elétrico, ela acaba nos tornando mais eficientes num todo. Então, por isso que a gente consegue 35% de economia de combustível. Nossa, que alegria, com uma plataforma comercial que, para quem tem frota, vale muito a pena essa questão da relação consumo. Não, professor, mostra pra gente os sistemas. Vamos dar uma olhada nos macrosistemas aqui, então. Então, de forma resumida, essa plataforma híbrida, ela tem, a gente pode dizer que 3 macrocomponentes aí, né? Os macrocomponentes são o banco de baterias, que na verdade a gente chama de sistema de armazenamento de energia, porque aqui eu não tenho somente células de lítio, eu tenho um conjunto de células de lítio resfriadas à água, eu tenho Tem refrigeração. A bateria tem refrigeração. Todo sistema de bateria ele precisa de refrigeração, porque o controle de temperatura nos sistemas de bateria de tração ele é muito crítico. Principalmente quando eu falo de tecnologias de lítio, que se a temperatura exceder um determinado limite, eu começo a entrar num risco de incêndio ou de explosão do PEC. Tá? Então, em específico nas plataformas comerciais, a refrigeração ela sempre acontece por líquido, ela é refrigerada com o mesmo sistema de arrefecimento. É o mesmo? Eu vou ter, na verdade, um sistema à parte para o sistema de propulsão. Tá? Então, esse sistema à parte ele tem bombas elétricas específicas para o sistema, reservatórios específicos para o sistema, e ele é encarregado basicamente de resfriar o conjunto da bateria, o sistema do controlador do motor e também o motor elétrico. Entendi. Tá? Aqui dentro então tem um controlador do sistema de bateria, né? A unidade está aí dentro. Isso, a unidade ela faz parte do conjunto, porque esse conjunto chama-se sistema de armazenamento de energia. Então o sistema de armazenamento de energia ele tem basicamente o conjunto das baterias de tração, um controlador dessas baterias de tração, que faz a gestão da carga delas e da recarga, e também a gestão do bloqueio da isolação dessa bateria quando eu preciso fazer uma manutenção ou durante situações de emergência ou colisão. Então tudo fica enclausurado dentro de um único conjunto chamado sistema de armazenamento de energia. Esse sistema de armazenamento de energia ele vai conversar, ele vai ter a distribuição energética dele através desses cabeamentos laranja aqui, Celso. E isso é um padrão internacional. Tá? E todos os... professor? A gente tem aqui uma tensão de 600 volts armazenada e nós podemos ter correntes aqui que passam das centenas de amperes. Tá? Okay. Então esses cabos laranja eles são padronizados para todas as plataformas híbridas elétricas, quando a gente tem níveis de tensão que usualmente chamam-se alta tensão veicular, mas na verdade a alta tensão por normatização ela teria que ter níveis em corrente contínua e alternada que passam dos 1000 volts. Como nós não temos mais do que 1000 volts nesse sistema de propulsão, nós chamamos de sistemas de tensão de tração. Então 600 volts correndo por esse cabeamento laranja aqui, o cabeamento ele é diferenciado, ele é identificado com cores diferentes justamente para que exista a questão da identificação de segurança. Tá? Okay.
Então, esse cabeamento ele vai até a parte traseira do chassi lá, vai ser distribuído por uma junction box, né, uma caixa de junção, uma central de distribuição, onde eu tenho fusíveis de proteção para os elementos que estarão conectados, e a partir daquela junction box eu vou ter a distribuição para o controlador do motor elétrico, que fica imediatamente atrás do motor a combustão. Tá? Então eu tenho o meu motor elétrico escondido na plataforma, exatamente nessa fatia intermediária entre o motor a combustão e o meu sistema da transmissão automatizada de 12 velocidades. Então dentro dessa fatia aqui eu tenho um sistema que em arquitetura de veículos híbridos nós chamamos de topologia P2. A topologia P2, o motor elétrico ele fica imediatamente após o conjunto de acoplamento da transmissão com o motor. Então o que eu tenho? Motor, uma embreagem, um acoplamento, e depois desse acoplamento um motor elétrico entre o sistema da transmissão e o sistema do motor. É muito parecido com um veículo híbrido, né, professor? É muito parecido e em termos de aproveitamento elétrico também ele tem a mesma característica de eficiência, né? Mas a vantagem da linha comercial dos veículos pesados é que a gente tem mais espaço disponível para explorar e a relação peso-potência ela não fica tão desigual do que o veículo de passeio. No veículo de passeio qualquer 10, 20 quilos a mais que eu coloco de bateria ou espaço que eu demando dentro do cofre do motor com um motor transversal, por exemplo, de 5 ou 10 centímetros, eu já começo a ter uma limitação volumétrica e uma limitação também de relação peso-potência. Na linha comercial a gente tem um pouco mais de liberdade para explorar as aplicações e fazer as atribuições dos sistemas de propulsão híbrida. Professor, nos carros que a gente vai ser que a gente vai receber uma chuva de veículos híbridos, eu identifiquei que eles não têm essa refrigeração por água na bateria, né? Geralmente por ar. Né? Por ar, né? Isso, por ar. Depende muito... 100% que isso. O BID que tem, né, essa refrigeração. É justamente pela questão da demanda de energia que o conjunto de armazenamento de energia tem. Então, quando eu tenho demandas menores, tenho fluxos de energia entrando e saindo do conjunto menores, e a bateria ela serve para suprir autonomias elétricas, puramente elétricas, ou assistências elétricas em menor torque, então eu também tenho uma demanda energética em termos de corrente e de potência entrando e saindo da bateria menor. Isso gera um sistema que tem um controle de temperatura um pouco mais fácil de fazer, né? E eu não preciso adicionar sistemas de refrigeração ou de arrefecimento muito complexos ou com uma capacidade muito grande, né? Tudo depende muito do dimensionamento e da aplicação. Para a linha comercial, a gente geralmente depende de um conjunto de baterias resfriados a líquido, né, ou a água, mais o agente arrefecedor, justamente por conta da demanda de potência que ela é muito maior. Aqui a gente tem mais ou menos uma relação, ela se aproxima de 50%, de 50 a 50. Eu tenho aproximadamente 160 kW de potência no meu motor a combustão e eu tenho 120 kW de potência no meu motor elétrico. Então, quando a minha assistência elétrica ou minha propulsão puramente elétrica entra em funcionamento, eu tenho uma potência demandada muito grande nesse sistema aqui. E o controlador, que fica imediatamente ao lado da transmissão aqui, ele tem que fazer uma gestão de um sistema de tração com uma demanda de corrente que chega a mais ou menos 200 amperes, dependendo do pico de torque, de potência demandada. Okay. Então, por isso a refrigeração à água. Legal. Eu estou vendo essas centrais elétricas aqui, que está chegando os cabos laranja, está chegando também alguns cabos vermelhos, que é da bateria. Isso, o cabo vermelho ele identifica o sistema de alimentação auxiliar 24 volts e o sistema laranja é o sistema de alimentação de tração 600 volts. Essas centrais, na verdade, essa aqui, Celso, ela é a junction box, que é a caixa de distribuição elétrica do sistema de alta tensão, né, ou a tensão de tração, e essa central ao lado aqui, ela é na verdade um conversor DC-DC que reduz de 600 volts para 24 volts, funcionando como um backup para o sistema auxiliar quando o motor de combustão não está em funcionamento. Okay. Esse motor não tem nem motor de partida nem alternador, certo, professor? Na verdade, aqui ele ainda tem. A gente tem um alternador, porque quando o motor a combustão está funcionando, é muito mais inteligente utilizar a regeneração da alimentação do sistema auxiliar 24 volts a partir do motor a combustão, do que a gente tirar a energia da bateria de tração 600 volts para fazer a alimentação. Esse módulo é o módulo que... Essa é chamada pelo fabricante de HPCU. A HPCU ela é como se fosse a central que gerencia
tanto o controlador do motor de tração quanto o gerenciador do motor de combustão. Então ela é a central mestra, por assim dizer. Ah, entendi. E eu tô vendo aqui também, ele ainda continua com sistemas de ureia, né? Sim, normal, né? O ar lá ele é presente, né? Ele não vai sair de cena mesmo quando a gente entrar na Euro 6. Na verdade, tudo isso ainda continua sendo necessário. Para atender a Euro 6 a gente precisa do sistema de pós-tratamento no escapamento ainda, precisamos do sistema de injeção do agente reativo, precisamos dos sistemas DGR, precisamos de tecnologias relacionadas ao turbocompressor, como TGV e tudo mais, e precisamos também da eletrificação, seja de dispositivos paralelos ao motor, de acessórios como bomba de óleo, os sistemas das bombas d'água, mesmo o compressor de ar-condicionado, o sistema dos gerenciamentos e controle de bombas de direção, seja eletroassistida ou seja o sistema hidráulico ainda, tudo isso passa a ser eletrificado aos poucos para que a gente tire o máximo possível de carga do motor a combustão e jogue isso para os sistemas elétricos ter muito mais eficiência. Muito legal, muito legal. Bom, professor, eu tô vendo uma galera andando para lá e para cá com os carrinhos elétricos ali, umas motoquinhas. Certo. É as motoquinhas que vocês estão utilizando aqui para os treinamentos, para desenvolvimento? Isso, a ideia de desenvolver um ecossistema de eletrificação veicular aqui é que a gente possa ter representantes de todas as categorias. Entendi. Então, a categoria que nós chamamos de micromobilidade, que começa com os patinetes, as hoverboards, vai para a bicicleta elétrica, para as scooters elétricas, elas figuram a primeira cadeia que a gente que tem um grande crescimento para acontecer no mundo. Um relatório atual agora, o último Global EV Outlook de 2018, ele apontou que a gente teve aí um número de aproximadamente 300 milhões de veículos levíssimos vendidos no mundo somente em um ano. Olha que coisa então boa. Eles estão populando, é claro, a China, que é um dos maiores mercados consumidores desse tipo de modal, mas isso já se espalhou por toda a Europa, os Estados Unidos e começa a chegar no país com uma certa força em algumas capitais, como São Paulo, Curitiba. A gente já tem algumas iniciativas de startups, de empresas nacionais que começam a ofertar esses veículos. Depois a gente entra para os veículos de passeio, que é um modal que também vai ter um crescimento expressivo. Esse ano teve uma evolução muito grande em termos de veículos híbridos e também elétricos no país. E a gente enxerga a necessidade de ter veículos híbridos elétricos aqui dentro da estrutura também. Eles farão parte, constituirão o nosso conjunto de equipamento. E a gente tem também o entendimento de que o modal comercial ele também vai sofrer uma hibridização, vai sofrer uma eletrificação de periféricos, vai mudar tudo. Então a ideia aqui no CT é que a gente tenha representantes de todos os modais, de todas as categorias, desde os levíssimos, veículos de passeio, veículos comerciais, aplicações relacionadas ao agronegócio, que estão sofrendo também uma transformação muito grande com a indústria 4.0, com o conceito de conectividade, e tudo isso a gente vai ter dentro desse ecossistema aqui e ofertaremos treinamentos desde básicos, aperfeiçoamentos de 20 horas, mudando o contexto e o conceito na cabeça das pessoas relacionadas à eletromobilidade, quanto também treinamentos focados para a manutenção de veículos híbridos elétricos. Legal. Bom, gente, agora a Escola Senai de Curitiba... Escola Senai de Curitiba não, a Escola Senai Paraná, né, professor? Paraná, Sistema FIEP. Nós fizemos uma parceria bem legal com o Senai Paraná, onde eles estão colocando o New Tecnoscópio para poder atender, né, aos treinamentos. Uhum. E o mais legal disso, gente, é o feedback que eles estão nos passando já desde a entrega. Para quê? Para a gente poder estar melhorando o nosso produto, para a gente poder estar deixando tentar deixar o equipamento mais pronto para que você que está na ponta, você que é reparador, poder ter um bom equipamento para poder se defender, né, professor? Excelente. E com esse feedback deles a gente está tentando fazer sempre melhorias para poder estar entregando um produto com uma boa qualidade. E sem ser piegas ou mesmo tendencioso, a gente, desde o primeiro momento em que conhecemos a ferramenta, o New Tecnoscópio, ele é uma ferramenta muito simples de trabalhar, uma plataforma muito intuitiva, facilita bastante o diagnóstico eletroeletrônico veicular, avança até dentro do diagnóstico mecânico, quando a gente viu a opção de fazer o teste de compressão relativa pela captura das variações de tensão na bateria. Então, em termos de
oficina, que geralmente existe uma ojeriza ou mesmo uma falta de compreensão a respeito do uso do osciloscópio, eu diria que excelente ferramenta, relação custo-benefício ótima também, e com certeza sempre que a gente puder auxiliar em termos de estrutura do Senai para fazer melhorias, para criar novas ferramentas, novas possibilidades de utilizar o tecnoscópio, a gente vai estar sempre à disposição, Celso. Muito obrigado, tá, pela sua explicação, e eu acredito que a gente vai fazer mais vídeos, mais aulas. Isso foi uma aula, né? Porque a gente precisa de informação, né, gente? É coisa muito nova chegando, e vocês que estão aqui dentro do Senai, vocês conseguem ter essas informações em primeira mão, e quando vocês podem passar, porque tem hora que não pode, né, que é fechado para a montadora, mas quando pode, que nem você fez agora, eu acho muito legal. Obrigado pela iniciativa. Que tá? Isso, obrigado a vocês pela visita. Seus diretores aí. Tá? Obrigado. Tchau, um abraço, pessoal. Até mais.